estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor, para bendizer o seu nome. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é bendito, Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós vamos hoje estudar a lição de número 11. Você que está provido aí da lição, né? Nós estamos já no final. Falta apenas, se não me engano, mais 2 lições só, 2 ou 3, somente 2, aliás, para dar a cabo a esse quarto trimestre de 2020, que vai ficar para a história da humanidade, e especialmente da igreja. E por que não dizer para nós o campo, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Vamos remindo o tempo, os dias são maus, mas nós vamos superando todas as coisas. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, ok? Lição de número 11, aqueles que estão providos aí da lição. O tema é o pecado e os domínios da morte. Muito bom essa revista. Se porventura você ainda não tem, procura adquiri-la. Eu acho que tem alguns exemplares ainda ali na tesouraria, preço bem razoável. E um conteúdo bem maravilhoso. Se Deus abençoar e dê tudo certo, logo esses livros vão estar na nossa mão, quem sabe, talvez na nossa primeira reunião de obreiro de 2021, quem sabe que a gente já tem posse desse livro, o pastor já tem publicado ele em nome de Jesus. Mas se assim não for, todavia, a gente já pode ter uma parte dele e guardar, né? E se for possível, você colocar debaixo do braço e ser arrebatado e levar ele para a glória, para aprender, porque o aprendizado nunca para, nunca cessa. E eu acredito que quando a gente entrar lá no céu, aí é que vai ter aprendizado mesmo, que não vai ter fim. O pecado e os domínios da morte, né? Nós sabemos que o salário, o autor, né, ele disse que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que é entendimento dentro da teologia que Deus não criou o homem para a morte, não é? Eu não sei se prazer ou desprazer, porque, por um lado, prazer, porque eu fui, final de semana retrasado, esse passou anterior, ao sábado eu fui no sepultamento de uma irmã que foi membro, que era membro lá da igreja, na 46, partiu para o Senhor, irmã Cida. E no domingo fui sepultar uma outra lá no Gama também, que foi uma segunda mãe minha, que me criou, dei muito trabalho para ela, ela já era mãe de 8 filhos e ainda me adotava ainda como o 9º filho, nascido fora de época, que bagunçava na casa dela, mas uma mulher de uma sabedoria muito grande, muito abençoada, e o filho dela foi que me ganhou para Jesus depois de muitos anos, depois da gente viver a vida que vivemos. E aí participei, e lá nós vimos muito choro, e um dos momentos que eu tive a oportunidade ali de falar, a oportunidade que foi me passada, eu falei que Deus não nos tinha preparado para aquele momento, que a morte não era um ingrediente dentro dos produtos da criação do homem, ele veio com pecado, foi introduzido. Por isso que, às vezes, você tem um ente querido seu que está sofrendo, você sabe que ele está no leito, em sofrimento, e você chega até um dado momento da sua vida que você chega até a imaginar que se ele partir, e lógico, a gente por lado de cá, a gente entende, né? Esse partir, a gente precisa entender que precisa ser em Cristo, porque se for fora de Cristo, aí é problema, né? Mas partindo em Cristo tem o direito à vida eterna. Mas mesmo assim, a gente tendo toda essa certeza, a gente sofre, a gente chora, porque nós não fomos preparados. Deus não preparou na estrutura do ser humano uma morte, não era requisito para a criatura de Deus a morte, e aí por isso que a gente sofre. Ninguém está preparado para a morte, ninguém se prepara para a morte. Você se prepara para viajar, você se prepara para ter uma boa casa, para ter um bom carro, você se prepara para passar em um concurso, você se prepara para fazer uma viagem abençoada, mas ninguém se prepara para morrer, porque faz sentido se preparar para a morte, né? A gente se prepara para viver, e viver muitos anos, né? E viver com muitos anos de vida, não é isso? Muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Nós tentamos ali projetar, deu certo, Júnior? Deu não, né? Amém. Eu peguei emprestado um notebook
dos 2 missionários que fundaram a Assembleia de Deus, e aí eles estão tentando ressuscitá-lo ali. Mas enquanto assim não for, nós vamos por aqui, ok? Vamos fazer leitura aí da referência que o autor colocou, né? Como referência bíblica, Romanos capítulo de número 5, versículo 12. Se você não tem um exemplar aí, você pode seguir na sua Bíblia. Paulo aos Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Portanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Amém? O que Paulo está querendo dizer aqui a carta aos Romanos? Que houve uma catástrofe. Um só homem, foi o pai de toda a humanidade, o Adão, né? Adão significa varão. Ele pecou, e a semelhança do pecado dele, todos nós pecamos, todos nós transgredimos, né? Ou seja, nós somos herdeiros, né? Vamos dizer, dessa infelicidade, dessa catástrofe chamada pecado, que foi cometido pelo homem, né? Lá no Éden. E infelizmente nós herdamos isso. E aqui Paulo, nesses versículos aqui, ele está dizendo que mesmo antes da lei, olha só, ele diz que, aqui no versículo de número 3, ele diz, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Nós sabemos que a lei, ela veio lá no Sinai, ela já veio bem posterior a Adão. Quando Israel, ainda os patriarcas entraram e eles foram habitar na terra de Gósen, e ali cresceram, se perpetuaram, e havia uma promessa, Deus prometeu para Abraão, lá em Canaã ainda, que a geração dele iria ser peregrina e forasteira em uma terra estranha, e depois da 4ª geração, quando se multiplicasse o pecado dos cananeus, ou seja, Deus ia dar 400 anos de oportunidade para os cananeus se arrependerem, mas na onisciência de Deus, Deus sabia que eles não iam fazer isso, e aí depois da 4ª geração, Deus ia trazer Israel, e a promessa dada a Abraão, que eles seriam herdeiros daquela terra, se cumpriu. E aí na trajetória, quando eles saem no Sinai, logo nos primeiros dias, quando entraram no deserto, a Bíblia diz que Deus deu a eles a lei. Deus deu a eles a lei, porque Israel seria o sacerdote de Deus, a nação israelita seria o cetro de Deus, por isso Deus disse que os colocaria sobre cabeça, eles estariam para ser exemplo das nações, e eles iam ensinar a lei do Senhor às nações, e havia um precedente na lei, que todo aquele que não era israelita, era gentil, e se esse gentil, se porventura ele quisesse se tornar, por adoção israelita, ele teria que observar essa lei. Mas aí você me pergunta assim, mas aí está dizendo que sem a lei, o pecado ele era como se fosse isento. Não, Paulo não está dizendo isso. Mas não tinha lei, como é que era? A lei da consciência. A lei da consciência. Como é que Deus julgava? Sem a lei, do período de Adão, antes do Sinai, antes de Moisés receber do Senhor as leis. Era pela consciência. Imagina como vive lá os índios lá, que eu acredito que ainda há alguma tribo indígena lá na floresta amazônica que não tiveram contato com as civilizações aqui, com as civilizações brasileiras e as outras que rodeiam aí a floresta amazônica. Como é que você acha que Deus julga essa situação? Os índios lá que nunca ouviram uma palavra, que eles são, diante da lei, eles são imputáveis, não é? Que ainda
apesar que grande parte dos índios, agora eles já têm picape, eles têm celular, antena parabólica, ele tem sinal de Wi-Fi, mas eu acredito que ainda há alguma tribo, algum resquício de tribo indígena lá na Amazônia, por ser extensa a Amazônia, e lugar que o homem nunca pisou o pé, pode ser que tenha alguma civilização dessa que não teve contato com o homem, né, que não teve contato aqui fora. Mas como é que Deus vai julgá-los se eles não ouviram a palavra? E muitos que partiram sem ouvir a palavra, pela consciência, porque Deus vai julgar os pensamentos. Jeremias diz assim, que Deus, Ele sonda os pensamentos e o intuito da alma, para dar segundo a cada um as obras que tem praticado. Então Deus, o nosso Deus, é o Deus que vai julgar a alma, Deus vai julgar os pensamentos, as atitudes. E aí é sabido, irmãos, que até mesmo aquelas tribos indígenas lá dentro da floresta, eles se respeitam. Por que eles, pastor Josneão, eles não matam uns aos outros? Por que eles não traem uns aos outros? Por que eles não coabitam com a esposa uns dos outros? Porque eles sabem que existe uma lei, a lei da natureza. Paulo vai falar disso aqui, a lei da natureza, a lei que rege a consciência deles. E quando você vai estudar as dispensações da humanidade, da existência do ser humano na terra, são 7 dispensações, e antes a primeira inocência e depois consciência. E aí você vai ver que é na consciência que Deus julga o homem, é Adão, até os homens que nasceram, passaram o dilúvio e chegaram até Moisés. Agora, a partir do Sinai, aí muda a história. A partir do Sinai muda a história, certo? E aí vai ser a consciência. Queria dar um pulo antes, irmão Anderson, por gentileza, voltar lá, o primeiro slide, o segundo, por favor, agora. Isso aí, obrigado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, Provérbios 4:3. De tudo que se deve guardar, ele diz assim, guarda o teu coração, né? É sabido hoje, com o desenvolvimento da ciência, que o centro do homem não é o coração. O coração é só uma válvula propulsora, que bombeia o sangue, mas é aqui, é no intelecto do homem, né? Fazendo uma transliteração de coração, a mente do homem é aqui, na alma, onde tem a razão, onde tem o psique, onde tem os pensamentos, o sentimento, porque a alma é razão, é sentimento, são emoções. É aqui que entra todo sentimento bom ou sentimento ruim. Então, antes da gente entrar propriamente disso, eu quis fazer referência dessa aí, porque guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, porque de lá procede todas as fontes da vida. Jesus, diante dos fariseus, quando ele falava que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, ele falou assim, o que entra no homem é que contamina, não que sai. Melhor dizendo, não é o que entra no homem, né? Não é a comida ou eu comer os alimentos com as mãos sujas ou sem lavar, vamos dizer assim, mas é o que sai do homem. Aí aqui o provérbio diz assim, guarda o teu coração, porque do coração procede todos os desígnios. Jesus fala isso, todo sentimento bom ou mal procede do coração. Todos os assassinatos, todas as catástrofes cometidas pelo homem, não é? O que a gente vê aí, se você quiser passar o dia todinho na mídia, você vai ver centenas e centenas de mensagens, de tudo que de ruim, o dia todo, e nunca sobra tempo para parar e dizer assim, vamos parar de falar coisa ruim e falar coisas boas, porque a mídia sobrevive, parece de catástrofe, de anunciar coisas ruins. Então temos que guardar os nossos corações. O próximo, por gentileza. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar, matar-me-á. Essas palavras foram proferidas por Caim, quando ele vai e mata o seu irmão Abel. Antes que ele cometesse esse pecado, e isso é notório também, o Espírito Santo nas nossas vidas, antes que Caim, antes não tinha lei ainda, não tinha sido dada a lei ainda, o Sinai não tinha chegado.
Caim fica enfurecido, Deus primeiro aceita Abel e a oferta de Abel, e depois rejeita o ofertante Caim e a sua oferta. E aí, por quem que ele foi rejeitado? Foi rejeitado por Deus, mas ele se enfureceu contra quem? Contra o irmão não tinha nada a ver com isso. E aí, a Bíblia diz que Deus o chama, antes dele matar seu irmão, Deus fala assim: Caim, por que descaístes o teu semblante? Deus estava visitando a consciência, Deus estava visitando os pensamentos de Caim, falou: por que caíste os teus semblantes? Se tu procedeste bem, por acaso não teria sido aceito? Olha, o pecado jaz à porta do teu coração, mas cumpre a ti dominá-lo. Olha, aí é outra mensagem assim, ó: guarda o quê? Guarda o teu coração. Quer dizer, o teu coração está amargurado, cheio de inveja, de ira. Guarda, porque o pecado está bem aí, ó. É como se Deus estivesse falando assim, ó: você está com vontade de matar teu irmão, você não deve fazer isso. Irmão, a consciência, Deus vai julgar a consciência humana. Foi por isso que Jesus disse assim, ó, chegaram e falaram: mas Moisés disse que quem vê uma mulher e tal, e adulterar com ela, Jesus disse, ó, em verdade eu vos digo, se alguém olhar para uma mulher e a desejar, no seu coração já adulterou com ela. O nosso Deus é o Deus que vai julgar pensamentos. E aí nós temos que ter um cuidado. Vamos para frente, por gentileza. Nós vamos passar isso daí, que já lemos. Passei isso também, por gentileza. O próximo. A morte e seu império. É o tópico 1. Tópico 1, a morte entrou no mundo pela falta de um. 1.2, a morte imperou. E 3, o império da morte é abrangente. O próximo, por gentileza. Que bom a gente poder acompanhar. A morte entrou no mundo pela falta de um. Amém? A falta ou transgressão de Adão trouxe morte a todos. Às vezes é difícil a gente entender isso, né? Mas Adão pecou lá, e na verdade, se a gente fosse ver, quem pecou primeiro não foi nem Adão. A gente precisa fazer um estudo mais apurado, né? Porque é interessante que aí você vai fazer uma pergunta teológica assim: quem pecou primeiro, a mulher ou o homem? Porque nós vamos ver agora, eu até joguei isso aí, mas antes do homem comer, a mulher tinha comido, não é? Não foi? Você já fez esse questionamento? A mulher, o que Adão disse? Ó, a mulher que tu me deste comeu e também me deu e eu comi. Então quer dizer, quem pecou primeiro? Não é? Mas aí você faz uma contra-pergunta em cima disso: quem nasceu primeiro? A aliança foi com quem? Deus entregou na mão de quem o mundo para ser dominado, pastor? Foi para o homem. E aí, por isso que Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, finalzinho do capítulo 5, muito usado, explorado na cerimônia de matrimônio, lá no capítulo 5 de Efésios, ele vai falando assim, ó: marido, amai as vossas esposas, não é? E assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para apresentar a ele uma igreja lavada, remida, perfeita, sem mácula, e assim também deve os maridos amar a sua esposa. E aí depois ele traz a obrigação da mulher e diz assim: olha, esposa, respeitai os vossos maridos, submetei a ele, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim também o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, foi dado ao homem, é difícil isso, não é? Mas nós estamos falando para espirituais. Então veja só, por que Deus não chamou Eva para um acerto? Quando Deus grita, pastor, ele grita Adão, lá no meio ele estava lá escondido, né? E por que ele escondeu? Interessante, né? Por que ele escondeu? Você já viu que a primeira coisa que a primeira coisa no erro de uma pessoa, ela procura esconder? Moisés, quando matou o egípcio lá, a primeira coisa que ele providenciou foi enterrar o camarada, não é? A primeira atitude do ser humano depois que erra é se esconder. Não foi diferente de Adão. E aí Deus chama Adão. Por esse camarada entrou o pecado. Por esse camarada, e na onisciência de Deus, antes que isso aqui acontecesse,
antes de tudo isso aí, Deus já tinha preparado um escape para essa catástrofe do mundo, amém? Para frente, por gentileza. A morte imperou. Nós sabemos que essa palavra império, ela é sinônimo de reinado, não é? Ela é sinônimo de reinado. Para todo império tem que ter um imperador. E o imperador por si só ele não impera, ele tem que ter seus súditos, não é? Então a morte, ela é um império. Ela é um império. Ela é resultado da ação de um império, de um domínio de um império. E essa ação imperativa desse império da morte, ela é proveniente de um príncipe que Jesus chamou de príncipe desse mundo, e que ele trouxe ao mundo, ao homem, a morte, porque seduziu o homem ao pecado, a antiga serpente, né? Aí vai falar Satanás, o inimigo e tudo mais, isso aí, você vai ver várias referências, dando aí a Satanás, que é o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, por gentileza. Todo império tem o seu rei e seus súditos, todo império tem os seus reis e os seus súditos, aquele camarada que governa, e tem aquele povo que é governado. E aí a gente precisa entender muito bem isso, porque a compreensão aqui, o que o autor sempre ele vai abordar aqui, é os domínios, né? Todo reino, ele tem um domínio. Você vai estudar desde das grandes nações, você vai ver desde o Egito, né? Você vai entrar na Babilônia, a façanha maior de um império era dominar os outros impérios. A façanha maior de um rei, de um imperador, era conquistar outros reis e submeter esses reinados a si. E no mundo espiritual não é diferente, irmão. No mundo espiritual não é diferente. A gente precisa ter uma visão que nós estamos vivendo uma guerra de reinos. Nós precisamos entender, estamos vivendo uma guerra de reino. Existe dois reinos, eu posso colocar isso, que eu já vi uma pregação, achei interessante. Dois reinos lutando por você, o reino das trevas e o reino da luz. E Paulo vai dizer que Deus nos transportou, logo eu vou trazer essa referência. Todo império, né, em que noutro tempo, olha só o que ele vai dizer, Paulo aos Efésios, em que noutro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós fazíamos parte desse reino, nós éramos súditos desse príncipe da potestade do ar, e vivíamos como filhos da desobediência, porque a exemplo do nosso pai, essa teologia paulina, ela vai dizer, ele vai dar referência, filhos da desobediência, porque o nosso primeiro pai, Adão, ele foi desobediente ao Senhor, e por isso a razão de dizer que pecado é a desobediência a leis morais de Deus, que é tema de toda nossas lições, nossa revista desse último trimestre do ano. Então, nós éramos filhos da desobediência, e nós tínhamos sobre nós éramos súditos desse reino, e tinha um príncipe que nos governava, e por natureza, Paulo vai dizer em outra situação, e Pedro também, que nós andávamos no mundo sem Deus, e éramos inimigos de Deus. Quem não é do reino, é inimigo do reino. Nós não éramos do reino de Deus, então nós éramos do reino das trevas, da potestade do ar, e por natureza, aí Paulo vai dizer que por natureza, aquilo que é natural, que é peculiar ao homem, ao pecador, nós éramos por natureza inimigos de Deus, amém? Mas aconteceu algo extraordinário, por um homem só entrou o pecado, nós nos transformamos em tudo isso, mas, amém? O império da morte é abrangente. Irmãos, eu não sei se você já teve, assim, eu falo prazer e desprazer ao mesmo tempo, porque eu tive a oportunidade, logo no início da minha fé, eu preguei várias vezes dentro da Papuda, do núcleo de custódia, já preguei também lá dentro do PDF 1 e 2, e fui lá visitar alguns amigos do passado, e preguei para eles lá, fazíamos um culto lá, de tempo em tempo, de 15 em 15 dias, nós pregávamos lá no domingo, e
Irmão, você chega num lugar daquele, amado, você olha, você percebe nitidamente a abrangência de Satanás naquele lugar. Pastor, é incrível. Sei que a igreja, antes de chegar aqui, o pastor Dernival tinha um trabalho, inclusive uma pessoa que foi bem perto da minha família, foi alcançada lá pelos trabalhos aqui da 30, lá na época que o pastor pregava lá. Inclusive nós temos um pastor na 418 lá, que também foi fruto desse trabalho lá dentro do presídio, né? Então, mas é notório, é abrangente, é palpável, você percebe como é perceptível a abrangência de Satanás, o império da morte, através, que veio oriundo do pecado, como ele é abrangente, como é fácil seguir o império da morte, irmãos, como é fácil. Pastor Misael é engraçado, ele sempre fala assim, que você, no sentido de pessoa, né? A pessoa, para ela ir para o inferno, ela não precisa fazer nada, é só permanecer como está. Mas para você conquistar o reino de Deus, tem que ser por esforço, como disse Jesus, e que o reino dos céus é tomado, desde João, o reino dos céus é tomado por esforço. Mas para você seguir o império da morte, é simples, você não precisa de esforço, você não precisa renúncia, você não precisa de santidade, comunhão com Deus, você não precisa de obediência, você não precisa de orar, você não precisa de jejuar, você não precisa ter propósito de céu, você não precisa amar seus inimigos, você não precisa amar o próximo, precisa nada disso, você precisa nada disso, para seguir o império da morte e ver que esse reino é abrangente, você não precisa fazer nada, não precisa renunciar a nada. Por isso que é fácil, é muito fácil seguir o império da morte. O próximo, por gentileza. Este império da morte faz referência a um grandioso e abrangente império, mas não deve impor medo àqueles que conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Palavra, eu fiz uma síntese, uma súmula aí da referência, né? Da referência do autor, e aí eu transliterei a sua fala, e esse império da morte faz referência a um grandioso e abrangente império. Irmão, tem muitas discussões teológicas. Isso aqui não é, eu penso comigo, né? A Bíblia diz assim, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu não sei se eu faço. Uma vez eu tive uma discussão, e aí eu não gosto de colocar, mas eu estou aqui no meio, eu estou na minha casa, né? Não estou em casa alheia, mas aí também não é motivo de escândalo para ninguém. Mas o que eu entendo que a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, e Jesus também disse que o caminho largo, a porta da perdição é larga, e o caminho é largo, e são muitos os que se encontram com ele. A minha interpretação acerca dessas passagens da Bíblia é que vai ser muito mais os que se perdem do que os que vão encontrar o reino do céu. Aí uma vez eu conversando com o irmão, ele falou assim, mas se for assim, Deus falhou no propósito dele. Eu falei, não, amigo, não, porque para o céu de Deus tem lugar para todo mundo, mas a maior preocupação de Deus não é povoar o céu, é levar lavados e remidos no sangue de Jesus, que reconheceram o seu estado pecaminoso e aceitaram a Ele e honraram Ele no meio desse deserto, o amaram e renunciou ao império das trevas para viver o reino da luz do seu amor. E aí não continuei mais com a discussão. A minha compreensão, digna de julgamento, porque não é absoluto, vou usar as palavras do pastor Misael, absoluto só é Deus, ninguém é absoluto nos seus pensamentos, absoluto, a relatividade é peculiar a nós, mas a Deus absoluto. Mas meus pensamentos são dignos de ser julgados. Mas na minha rasteira compreensão da palavra, eu acredito que, por ser esse império tão poderoso e abrangente, eu acredito que ele arrasta para si uma quantidade muito maior. E aí você vai ver, o dilúvio, quantos se salvaram? Lá em Sodoma e Gomorra, quantos se salvaram? Dos 10 que foram curados, quantos voltaram? Não estou dizendo que os 9 foram perdidos, não sei, a Bíblia não fala mais, só fala da ingratidão deles. Mas este império da morte faz referência a um grandioso e abrangente império, mas não deve
impor medo àqueles que conhecem as Escrituras e o poder de Deus, amém? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Eu, Senhor teu Deus, te pego pela minha destra, firmo os teus pés sobre a rocha, coloco um cântico na tua boca e te digo assim: não temas, porque eu sou contigo, aleluia. E aí ele diz assim, ó: esse império das trevas não prevalecerá contra a igreja do Deus vivo. Hein? O próximo, por gentileza. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo bem batido por nós, né? Porque nós éramos das trevas, nós éramos do reino das trevas, e aí conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. A verdade nos libertou. Deus transformou as nossas vidas. O próximo, por gentileza. Ele nos transportou do império das trevas e Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu amor. Aleluia. Estávamos andando no mundo sem Deus, dominados pela morte, porque o que nos restava era a morte eterna. Mas o Senhor, com seu grande amor, nos transportou, Ele nos tirou, nos resgatou, nos remiu, nos comprou, nos lavou, pagou um alto preço, chamou pelo nosso nome. Está escrito pela sua mão o nosso nome no seu livro. Ele faz menção de nós. Nós agora somos dele. A Bíblia diz que nós somos povo peculiar dele, somos nação santa, escolhidos, somos meninas dos olhos dele, e ele nos tem como amigo, dele somos e ele é nosso. Hoje, porque saímos, renunciamos a esse império da morte e passamos para o império da luz. Isso é interessante, a gente precisa entender isso, a gente precisa mastigar, a gente precisa ruminar isso aí, irmão, constantemente, porque de quando em vez cada um de nós tem os nossos deslizes, as nossas falhas, nós temos os nossos erros, mas precisamos absorver isso e entender que João capítulo 1, ele diz assim, ó, que se andarmos na luz, assim como na luz ele está, teremos comunhão, igreja da 30, uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados, e aí nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, ou que não está no império das trevas, mas anda segundo a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Todos foram entregues à morte por um só homem. Todos foram entregues à morte por um só homem. O tópico 2 da lição. O tópico 2.1, a desobediência. O 2.2, a morte sendo introduzida no mundo. E 2.3, pecado e morte pertencem ao passado. Muito interessante. No pastor, quando eu li essa passagem, pecado e morte pertencem ao passado. Fiquei interessado para chegar logo nesse momento e dar uma olhada lá, bem apurado. Pena que o tempo não nos permite, né? Em outra ocasião a gente vai voltar a ter a oportunidade de ampliar o tempo, mas devido à necessidade, devido também à questão do propósito, né, de a gente estar lecionando aqui nas terças-feiras, para reproduzir esse vídeo, e um vídeo muito extenso, fica difícil de ser digerido, ser ouvido, né? Mas eu achei interessante esse 2.3, nós vamos chegar lá. A desobediência, 2.1. Desobediência, amém, pode ir para frente. Entre os quais todos nós também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da desobediência. Irmãos, eu lembro-me, eu ia até trazer isso aqui, tá? Era um contexto dentro da mensagem de domingo pela manhã, mas eu achei conveniente suprimir essa passagem, mas muito forte também. Quando Samuel, profeta Samuel, ele unge Saul rei, e Saul desobedece, aí ele passa a noite toda acordada, e Deus incomoda o profeta, e o profeta vai,
entrega aquele recado duro, uma coisa que ele fala assim, ó, que Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifício, porque obedecer é melhor do que sacrifício, e a desobediência para Deus é pior do que pecado de feitiçaria. É duro a gente ouvir isso, não é, irmão? Mas é verdade. E se a gente não atenta para isso, como não atentou Saul, sabe o que vai acontecer? Deus vai rasgar o reino dele, porque um abismo vai gerar outro abismo. Se a gente não procurar vigilância, por isso a Bíblia diz, ó, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Por isso que nós devemos vigiar. E se nós não vigiarmos, um abismo vai gerando outro abismo. A exemplo de Saul. E sabe o que aconteceu? Chegou um momento que Deus disse assim, ó, Samuel até quis, porque a Bíblia diz que Deus já não falava mais. Deus se silenciou diante do profeta. E um profeta que chegou até a profetizar que o Espírito de Deus entrou nele. A Bíblia diz que ele procurava, Deus não falava mais por revelação, Deus não falava mais por sonho, Deus não falava mais por profeta nenhum, não falava mais por Urim, nem Tumim, aquelas duas pedras que ficavam no peitoral do sacerdote, e Deus se silenciou, Deus virou as costas para ele, e tanto que Deus calou-se diante dele, que ele foi buscar uma feiticeira, uma macumbeira, para trazer de volta Samuel depois de morto, para falar com ele. Olha o quanto é o abismo dessa questão de desobediência. E a Bíblia diz que nós não devemos de novo voltar os rudimentos do passado e voltar à velha prática do pecado e da desobediência contra Deus. Porque se nós fizermos isso, depois de uma vez tendo o Espírito Santo nos esclarecido, a bondade e o eterno amor de Deus, nada mais não nos restará, a não ser uma sombra e uma expectação, terror de morte. E aí, você faz uma pergunta para si mesmo e para si mesma assim, o que é desobedecer a Deus? E aí nós que estamos, né, pastor Samuel falou que na próxima lição nós vamos ter um diploma, né, pastor? Achei interessante isso, viu? Bacana isso mesmo. Um certificado, melhor dizendo, né? Nós podemos terminar, se não me engano o término dessa lição vai ser a 13, né? A 13, pastor Misael próximo, depois o Joab, dia 27, né? Nós podemos chegar no dia 27, ao término dessa última lição, e dizer assim, ó, pelo menos, não para exaltação nossa, mas em vista daqueles que desprezaram esses estudos, e não porque é A ou B que está aqui ministrando, mas porque o aprendizado sempre é uma coisa que acresce, mas a qualquer um que despreza, ou que não quer entender, nós podemos dizer, eu sou mestre em saber o que é pecado. E aí para nós que estamos aqui, como é que fala? Como o Senhor falou para aquela cidade, haverá menos rigor para os que estão no mundo do que para nós, porque hoje nós sabemos o que é desobedecer. Por mais grosso que seja a nossa explicação, por mais rasa que seja, né, o nosso entendimento acerca do que é pecado, nós somos doutores para aqueles que estão lá fora, e nós entendemos que pecar é sermos desobedientes em qualquer parâmetro contra Deus. E aí, a Bíblia diz que nós andamos na vontade da carne. Aí Paulo diz assim, mas o tempo que me resta nesta vida é fazer a vontade daquele que me chamou das trevas para a luz, aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Para frente, 2:2, a morte sendo introduzida no mundo. Para frente. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Só tinha ele e a mulher. Eles não tinham concepção, eles não tinham entendimento, eles não conheciam o bem e o mal como Deus. Mas Deus conhecia o bem e o mal? Conhecia. Qual é a diferença de Deus conhecer o bem e o mal para eles? Foi onde que eles foram seduzidos. Não, é porque Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. Mas Deus já tinha falado isso. No dia que vocês
Comer, vocês serão semelhantes a Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Qual é a diferença do homem para Deus conhecer o bem e o mal? O problema é que Deus não sofre a ação do mal, e o homem sim, pela sua natureza. Foi o grande problema, foi a grande catástrofe, e o terremoto contra a humanidade foi isso. Porque quando o homem teve contato com a desobediência, que ele foi ingerir aquilo que ele não deveria, ele desobedeceu, entrou nele a morte. Aí ele caiu duro e deu um piripaque e morreu, não. A semelhança, aquela intimidade, aquela inocência que tinha dentro foi tirada. Aquele tempero do Espírito Santo, da graça de Deus, da comunhão, dele olhar Deus face a face, e no virar do dia, Deus vir falar com ele perceber a glória de Deus, acabou na vida do homem. Ele foi tirado do jardim, agora Jesus está querendo trazer o jardim para dentro dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por acaso comeu daquilo que proibi você de comer? Vamos para frente, agora aqui eu acho legal, aqui eu acho bacana. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. A mulher se arrebentou aí. A mulher que tu me deste. Ele só faltou falar assim, ó. Aí ele só faltou falar assim: tu é culpado do erro que eu cometi. Irmão, ó, frase simples, versículo simples. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ó, aqui, veja aqui, ó. Aqui dá para tirar pica-pau do oco, igual diz nordestino. Aqui, meu irmão, está toda a súmula, todo o resumo da problemática das relações pessoais. O que você consegue enxergar entre linhas aí? Transferência de culpa, transferência de responsabilidade. Sabe o que ele fez? Ele olhou para Deus e viu que Deus era perfeito. Ele virou as costas e viu a mulher se ferrou. A mulher, por sua vez, está olhando para o homem, que era o cabeça dela, e para Deus. E ela veio depois do homem. Sabe o que ela fez? Ela vira para a serpente. A serpente me enganou. Transferência, pastor. E veja bem, é sempre assim. Mas você não me deu, mas você não me falou, mas você não fez isso. Mas... transferência de responsabilidade. Bem pequenininho um versículo, né? Mas que resume toda a problemática das relações pessoais entre os seres humanos. Por isso aí vem a guerra, por isso que o camarada mata o outro, por isso que desobedece a palavra, por isso que adultera, por isso prostitui, e enfim, tantas coisas. Aí leva a catástrofe que nós estamos vivendo hoje, e que vou falar para você, sem pessimismo, eu estou falando dentro de Bíblia, não tem mais volta. Não tem mais volta. A humanidade não volta. Ouvi um pastor uma vez, falei que esse pastor é maluco. Mas aí depois eu fui sondar na palavra e falei, ele é maluco, mas tem razão. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: ó, irmão, Deus é um Deus tão de amor. Olha só o que ele falou, e isso não é heresia não. Ele falou que Deus é um Deus tão de amor, que se a humanidade hoje se arrepender aos pés dele, ele rasga o Apocalipse. Forte isso, né? Eu levei um impacto assim na hora que eu ouvi. Aí depois eu falei, rapaz, isso é heresia. Aí depois eu fui pensar, eu fui buscar Nínive. O que Deus tinha no coração? Destruir Nínive. Mas Nínive fez o que, pastor? Se arrependeu. Deus destruiu? Não. Apesar que 400 anos depois eles foram destruídos, mas naquela época de Jonas, eles se arrependeram e Deus recuou. E outra coisa, Deus não ia destruir Sodoma e Gomorra se tivesse 45 justos lá, porque o que ele fala, ele cumpre, porque ele é Deus. Não é? Mas, para frente, por gentileza. Ô Júnior, legal, obrigado, viu, pelo esforço. 2, 3, pecado e morte pertencem ao passado. Esse é legal. Hoje vamos ver se, pelo menos, faltam 7 minutos, eu vou correr. Pecado e morte pertencem ao passado. O autor diz que, quando em Cristo, esse estado pecaminoso tornou-se algo do passado. O autor diz que, quando... vou ver se eu pego aqui. Esse daí é o de dos missionários, irmão. Ainda bem que os missionários não estão me ouvindo. O autor diz que, quando em Cristo, esse estado pecaminoso tornou-se algo do passado. Por quê? Para os que estão em Cristo, nova criatura é, ou são. No português, né?
Aqueles que estão em Cristo, ou seja, o nosso pecado é coisa do passado. Eu não sei se eu coloquei essa referência, eu tinha em mente isso, mas foi muito corrido esses dias para mim, e hoje eu tentei colocar mais algumas coisas, mas eu me lembro do Salmo 103, que diz o quê? Júnior, dá mais um para frente, vamos ver se tem aí essa referência de Salmo 103. Pois os nossos pecados ele lança no profundo do abismo, e deles não se lembra mais. Irmão, nós precisamos entender isso. Que eu falo disso, que até as nossas obras boas que nós fizemos ontem, as obras que nós fizemos, evangelizei, preguei, fui para a vigília, orei, orava, eu vejo muitas pessoas falando isso, né, como se fosse um saudosismo, que o passado pudesse trazer glória ao futuro. Não é. Tudo bem, nós vamos ignorar isso, mas até as coisas boas que eu fiz ontem, eu devo me esquecer delas, sabe por quê? Porque eu preciso retorná-las, ou fazê-las novamente hoje, com perspectiva de repeti-las no amanhã. Mas a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados, ou seja, o nosso passado, Deus lança no profundo do abismo. Lá em outra passagem ele diz assim, vinde a mim todos que estão cansados, venha como está. Porque quando você é pecador, ou pecadora chega e eu chegamos ao pé dele, ele nos transforma em uma nova criatura, ele nos regenera. Ele falou para Pedro assim, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Ele falou, então lava tu. Ele falou, não, vós já tem sido lavado pela palavra que eu vos dei. Esta palavra que é de vida eterna, ela entra, nos transforma, nos regenera. Não passamos a ser perfeitos, mas passamos a ser santificados através da palavra, o regenerar, o lavar da palavra de Deus. Hein? Achei interessante isso aqui, a colocação do pastor, quando ele fez essa colocação aí, de fazer referência aos nossos pecados, que para Deus, obviamente, porque infelizmente, de vez em quando, você vê um e outro assim, querendo ressuscitar o pecado de alguém no passado. E aí eu costumo dizer, que eu aprendi isso lá no passado, que quem vive de passado é museu, e o cristão tem que olhar para o futuro. Paulo diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, é olhando para frente, é perspectiva de futuro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para o alvo, na soberana vocação em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. 3. A morte física é apenas uma sombra da morte eterna. Interessante isso. A morte física. Quando o homem, que Deus disse que o homem, quando você comer vai morrer, ele comeu e ficou vivo ainda. Mas teve uma morte que não foi perceptível. Infelizmente, está cheio de mortos vivos, andando aí para cima e para baixo. E infelizmente, isso é duro de falar, às vezes até nós mesmos, às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente está morto, achando que está vivo. Como é isso, pastor? Você vai ver aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles Anás, aqueles Caifás, aqueles sacerdotes que chegaram diante de Jesus, que naquele período de 400 anos de silêncio, nasceu os macabeus, e ali nasceu os saduceus e os fariseus, os camaradas religiosos. Sabe o que Jesus falou que eles eram? Eles eram sepulcros caiados. E aí nós temos que ter cuidado, que a morte física é uma coisa, a morte espiritual é outra. O camarada pode estar dentro da cadeia, cumprindo pena de sentença lá de 30, 40 anos, de assassinato e tudo, mas está tendo vida em Jesus, porque teve um encontro e reconheceu o seu estado miserável de pecador, e se converteu ao Senhor, e o Senhor dele faz uma nova criatura, como o pastor pregou esse recentemente aqui, pegou Onésimo e disse assim para Filemão, recebe ele agora, como se tu me recebesse, porque no passado ele foi ruim para ti, mas agora tu o recebe como irmão, porque ele foi regenerado pela palavra do nosso Deus, aleluia. Ixi, dá vontade de falar língua estranha. Tópico 1, clima de morte. 2, o pecado na visão paulina, Romanos 5, 12, 14, e o 3, o conceito. Eu não sei ler isso aí, me ajuda pelo amor de Deus, estricto da morte, é isso aí. Vamos lá, para ver se a gente consegue terminar, clima de morte, para frente.
com o surgimento do pecado no mundo, surgiu também a tensão, o medo, o caos e tudo que de ruim há no mundo. Irmão, quando você lê Isaías diz assim, da regeneração dos reinos, porque passou a Babilônia, você vai lá para a estátua. Você quer conhecer um pouco de escatologia? Vai para a estátua do sonho de Nabucodonosor. Cabeça, Nabucodonosor, os peitos, Medos, Persa, que Daniel viveu esse período também. Aí depois você vai ver a Grécia, falida, caiu, o Império Romano que está prestes para ir para o buraco. Essa agora, do seu líder maior, dizer essas loucuras que eles estão dizendo aí, a gente não ignora, e vou falar como Paulo disse, que a gente não ignora os desígnios deles. Igreja apóstata, que se desviou lá no século III. Então, mas o quarto reino está imperando. Está chegando um camarada aí, que está para governar, está querendo mudar tudo. A gente está vendo com essa pandemia, eles estão aproveitando a pandemia para dizer que precisa de uma solução única, uma catástrofe grande precisa de uma solução exclusiva, uma solução grande, e eles estão mudando a situação, o contexto, estão falando de uma moeda. Paulo Guedes, quando ele esteve em Davos, a última vez da viagem internacional dele, ele falou o seguinte, é iminente, olha só o que ele falou, é iminente que a América tenha uma única moeda, é iminente, é necessário, não tem volta, a América precisa ter a sua única moeda. Esse é um precedente, e está batendo aí na trave o começo do governo do anticristo, que é o quinto reino. Mas Isaías disse assim, que quando da restauração, que o Messias assumir, sabe o que ele vai fazer? A criança que mama vai deitar no ninho da áspide, a ovelha vai pastar com o leão, não sei se o leão vai comer capim, mas o que eu quero dizer com isso? O pecado, ele não atingiu só a humanidade, atingiu o universo. O pastor Misael coloca isso aqui. O pecado mexeu com toda a natureza, o pecado mexeu com os astros, o pecado mexeu com todo o universo. Mas quando Jesus voltar da sua restauração, a Bíblia diz que ele vai fazer novos céus e nova terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai restaurar tudo, o pecado na visão paulina. 5:2, nós já lemos, né? Já faz referência a tudo, eu quero que pule para o 3:3 para a gente dar cabo aí. O conceito estrito da morte, a morte como consequência do pecado não é meramente a destruição do corpo, como muito diz assim, vou viver enquanto posso, porque viver enquanto tem vida, porque veio a morte, acabou tudo. Ei, não. Se fosse, era legal. Aí o pastor Misael, que você leu, você vai lembrar agora, que eu vou fazer rapidinho, vou falar. Falou assim, se fosse, vou mais além, vou dar um pulo, vou pegar a carona ali na compreensão do pastor Misael, e vou falar para você isso aqui, uma loucura, aí essa loucura é minha, você pode julgar essa doidura aí. Se a vida do ser humano se restringisse ao campo da esperança, Deus era injusto. Posso falar isso, pastor? Sem medo? Posso, pastores? Se a vida do ser humano se restringisse, se o campo da esperança acabasse com a glória do homem, e acabasse tudo, no sentido de não ter mais vida, Deus seria injusto. E vou mais além, Jesus teria morrido em vão. Mas sabe o que Paulo diz para reforçar o nosso pensamento? É que, irmãos, eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança, porque aqueles que dormem, ele usa a palavra dormir, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, a igreja da 30 que estiver viva, nos encontraremos com ele e seremos arrebatados juntos a nos encontrar com o Senhor dos ares. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, eu não vou mais para frente não. Que Deus abençoe, muito obrigado, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que a gente tenha condição de lutar contra o pecado e dizer não ao pecado, e que esse império das trevas nunca mais
tenha força sobre nós, e que nós possamos dominar sobre os nossos corações, para não deixar com que a nossa carne volte aos rudimentos antigos. Deus abençoe muito.